Sentemos um pouco e vamos ouvir um ponto especial com os irmãos. Bom dia, irmãos. Botar a letra aí. É um hino antigo, acho que vocês alguns já escutaram. Só vai relembrar. Achou? Santa mensagem trazemos, canto de amor e de paz. Nele felizes dizemos, Cristo virá outra vez. Jesus virá, Jesus virá.
talvez à tarde, esta noite ou amanhã, Jesus virá, Jesus virá. Maravilhoso momento será quando Jesus regressar. Aves e flores proclamam: vem o glorioso Senhor. Montes e vales exclamam: Cristo virá outra vez. Jesus virá, Jesus virá. De manhã, talvez à tarde, esta noite ou amanhã, Jesus virá, Jesus virá. Maravilhoso momento será quando Jesus regressar. Juntos um dia estaremos perto do bom Salvador. Gratos então cantaremos: Cristo Jesus já voltou. Jesus virá, Jesus virá. De manhã, talvez à tarde, esta noite ou amanhã, Jesus virá, Jesus virá. Maravilhoso momento será quando Jesus regressar. Conhece? Vamos ficar em pé para cantar juntos? Santa mensagem trazemos, canto de amor e de paz. Nele felizes dizemos: Cristo virá outra vez. Jesus virá, Jesus virá. De manhã, talvez à tarde, esta noite ou amanhã, Jesus virá, Jesus virá. Maravilhoso momento será quando Jesus regressar. Aves e flores proclamam: vem o glorioso Senhor. Montes e vales exclamam: Cristo virá outra vez. Jesus virá, Jesus virá. De manhã, talvez à tarde, esta noite ou amanhã, Jesus virá, Jesus virá. Maravilhoso momento será quando Jesus regressar. Juntos um dia estaremos perto do bom Salvador. Gratos então cantaremos: Cristo Jesus já voltou. Jesus virá, Jesus virá.
a pedir a los irmãos que van a me ayudar a servir, que pasen. Esta mañana es una mañana preciosa, gloriosa. Talvez vocês pensarão que tem a ver a vinda do Senhor com a ceia. Muito. O Senhor disse que devemos de lembrar até que Ele venha. Até que Ele venha. Então Ele está por voltar e nós queremos estar preparados para recebê-lo. ¿Sí? Seja pessoalmente que nos vamos de aqui, ou se estamos vivos, recebê-lo com a preparação espiritual para ir com Ele no arrebatamento. Amém. Bendito seja o Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa esses elementos que representam a tua carne e o teu sangue. Santifica-los de tal maneira, Senhor, que cada de nós que vamos a comer e a beber, possamos não unicamente lembrar a tua morte, o que fizestes por nós, mas também, Senhor, que hoje aqui muitos sejam curados, muitos sejam livres de ataduras. Amém. E, Senhor, que não exista nenhum coração com amargura, com tristeza, nenhum só com uma raiz, Senhor, mas todos livres, com coração perdoador, com boa comunhão com os irmãos. Se alguém tem algo que perdoar, perdoe agora. Se alguém tem que pedir perdão, peça perdão agora, pois nós não queremos perder a oportunidade de estar quites com Deus em qualquer situação e em qualquer circunstância e com qualquer pessoa. Em nome de Jesus. Lembrem o que o Senhor disse. Examine-se, pois, o homem e a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Que importante é o juízo próprio, o juízo pessoal, a autocrítica, o autojulgamento, dizer: eu estou mal nisto e necessito estar quites com o Senhor e com meus irmãos. Que importante é. Isso significa para o Senhor discernir o corpo de Cristo, que somos nós. Amém? Amém. Amém. E cada de nós estamos com essa paz no coração, então participemos em nome do Senhor Jesus. Podem passar, meus irmãos. Santa mensagem trazemos, canto de amor e de paz. Nele felizes dizemos, Cristo virá outra vez. Jesus virá,
abençoe, Senhor, pela tua vinda, não só pela tua segunda vinda, mas pela tua visitação nesta manhã, Senhor, por estar aqui no meio de nós. Tu tens uma coroa de justiça para aqueles que amam a tua vinda. E nós amamos, Senhor, que tu desças e nos visites, Senhor, e toques nossos corações com o louvor, com a oração, com o clamor, como com a tua palavra também, Senhor. Graças te damos esta manhã pela tua misericórdia, Senhor. Bendito sejas tu, Senhor. Aleluia. Graças, Senhor. Oh, Maranata, Senhor. Maranata. Ven, Senhor Jesus. Que no tenhamos no corazón nada que nos detenga neste lugar, Señor. Que no exista nada no corazón que nos impeça voar a los lugares celestiales donde ya estamos asentados con Cristo Jesús. Oh Dios, que desfrutemos ya os céus sobre a terra, Señor. Ven no meio de nós, por favor. Eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazed isto em memória de mim. Senhor, queremos agradecer por ter dado tua vida por nós, por ter derramado teu sangue para cumprimento de todos os sacrifícios e ofertas do passado, representando o sacrifício do Cordeiro. Com razão, João Batista disse: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E foi através do teu sacrifício, Senhor, que esse pecado foi perdoado e tirado daqueles que têm crido em ti, Senhor. E nós somos parte desse corpo e queremos agradecer pela bênção de ter a tua presença em nosso coração, Senhor. E comemos, lembrando-se o grande sacrifício que fizestes, e agradecendo, Senhor, pela tua vontade rendida ao plano do teu Pai, por amor a nossas vidas. Podemos dizer como o salmista: quem é o homem para que te lembres dele? E o filho do homem, Senhor, para que dele tenhas memória. Mas muito obrigado, Senhor. Comamos. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazed isto todas as vezes
que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Maranata, Senhor. Nós sabemos que já morrestes e ressuscitastes. E agora esperamos a tua vinda, Senhor, com muita ansiedade, com anelo profundo, Senhor. Graças pela tua promessa, que será cumprida em breve. Bebamos. Santa mensagem trazemos, canto de amor e de paz. Nele felizes dizemos, Cristo virá outra vez. Jesus virá, Jesus virá. De manhã, talvez à tarde,
Ofereçamos sempre a Deus por Jesus Cristo um sacrifício de louvor, o fruto de nossos lábios, dando graças ao Senhor. Ofereçamos sempre a Deus por Jesus Cristo um sacrifício de louvor, o fruto de nossos lábios, dando graças ao Senhor. Ofereçamos sempre a Deus por Jesus Cristo um sacrifício de louvor, o fruto de nossos lábios, dando graças ao Senhor. Ofereçamos sempre a Deus por Jesus Cristo um sacrifício de louvor, Dando graças ao Senhor, o fruto de nossos lábios, dando graças ao Senhor. Senhor, essa expectativa da tua volta, do teu regresso, seja firme cada dia em nosso coração. E nós estejamos como aqueles que esperavam, estavam cientes da volta. É bem verdade que eles achavam que era naqueles dias, mas eles estavam com expectativa. Sim, Senhor, que nós tenhamos dentro de nós esta esperança e essa expectativa, este desejo, este anelo, que nos preparemos para este dia, este grande dia, quando o Senhor quer encontrar a sua igreja, a sua noiva, sem mancha, sem ruga e sem defeito. Por isso, Senhor, prepara-nos, ajuda-nos neste preparo, nós te pedimos. Amém. Podem sentar, irmãos. Olhando minhas pedrinhas. Gostaria de compartilhar com os irmãos um título que o Senhor colocou no meu coração há uns meses. Eu colocaria reticências inicialmente, dizendo, e olharam para trás, ponto e vírgula. Eu, porém, prossigo para o alvo. Este título, irmãos, está associado a uma referência àquele momento em que o povo de Deus saiu do Egito e se encontrava no deserto, de frente ao mar, mais atrás estava o deserto. E o Mar Vermelho, obviamente. Mas o texto nos diz claramente, o texto de Êxodo 12, eu gostaria que os irmãos abrissem, lá já ficassem em Êxodo, que nós vamos ler alguma coisa no 14, alguns versículos no 14, mas o texto diz que o povo, por ordem de Deus, Deus inquietou Faraó de tal maneira que, por ordem de Deus, Faraó deixou que eles fossem. E o povo saiu também por um desejo e medo do povo egípcio. Os egípcios estavam com medo do povo. E sai daqui apressadamente. Vão embora. É isso que eles desejavam. E apressadamente o povo de Deus saiu. E diz o texto que ele não saiu apressadamente, saiu afoitamente, mas saiu com mãos para cima. Isto no sentido que o poder de Deus se manifestou. Então, eles saíram com firmeza, isso também significa com firmeza, para a liberdade. Saíram daquela escravidão agora para a liberdade,
rumo à liberdade, enquanto os egípcios estavam enterrando os seus mortos, os seus primogênitos. Então, eles foram para esse caminho. E foram 3 dias, irmãos, para o caminho do deserto. 3 dias eles caminharam nesse deserto árido, seco. Vamos fazendo uma relação com a nossa vida. Árido, seco, cheio de coisas que metem medo. Eu vi um pouco do deserto do Saara, você olhando aquela terra toda, você sabe, ali tem animais peçonhentos, não é? Então, cheio de animais peçonhentos. Lembra das serpentes ardentes? Eu sei, foi Deus que mandou, mas deserto tem também serpentes e serpentes. E nada lhes aconteceu nesses 3 dias. Nada, irmãos. O sol da justiça estava sobre eles, então trazendo a sua sombra, a sombra do Altíssimo. Era o sol da justiça, mas era a sombra do Altíssimo que os cobria nesta hora. E, irmãos, a luz do sol, a luz do Todo-Poderoso estava sobre eles. Nada aconteceu nesses 3 dias que eles estavam caminhando de Etã até Piairote, Migdol, ali da fronte de Baal-Zephon. Nada aconteceu. Nada. Deus os protegeu. Até que, meus irmãos, até que, depois de 3 dias, Faraó enterraram seus mortos, certamente, seus primogênitos. Faraó se deu conta que deixou, eu faço um parênteses porque os seus irmãos estão dizendo, mas Deus realmente iria fazer isso, que tinha mais ainda de que ser glorificado em todo esse episódio. Mas, neste exato momento, irmãos, eu sei que tinha um dedo de Deus, mas Faraó se deu conta, perdi agora a minha mão de obra escrava e barata, quem vai continuar fazendo aqui? Faraó se deu conta disso tudo, irmãos, e arregimentou seu exército, a elite do seu exército com seus carros e saiu em disparada para encontrar o povo de Deus. Encontrou. E ele caminhou nisso tudo e vê de longe, Faraó vê de longe que o povo estava acampado ali e ele teve uma ideia. Deus os encerrou neste deserto. Deus os deixou neste deserto. Eles estão atônitos, eles estão perdidos, eles estão desorientados. Antes de eu dizer uma coisa aqui, é eu que penso, irmãos, mas pensando naquele deserto, no deserto que eles andaram, que a sombra do Altíssimo estava sobre eles, às vezes nós passamos por desertos espirituais, desertos materiais, desertos dessa vida. Essas vidas às vezes se tornam deserto. E a gente precisa ver com que olhos eu vou ver este deserto. Em que momento, como é que eu vou estar olhando para essa sequidão, esse momento difícil que eu estou passando? Como é que eu vou estar olhando? Irmãos, isso é fundamental. Acho que a gente pode tirar algumas lições. Eu vou me ater muito na segunda parte desta mensagem, na parte do título que eu li para os irmãos, mas nós precisamos ver como nos portamos, como enfrentamos os nossos desertos, porque esta vida aqui tem muito deserto. Nós temos muito deserto. Mas, voltando aqui, eu disse que era uma coisa que eu ia dizer. Faraó disse que Deus os encerrou nesse deserto, entre o deserto e o mar. Eles estão desorientados, eles não sabem o que fazer, então é minha oportunidade de trazer o povo de volta. Lê do engano dele, né? Uma coisa eu penso, meus irmãos, a Bíblia, o texto não faz alusão. É verdade que eu andei olhando algum comentarista, mas não vi coisa sobre isto. Eu tenho a impressão que nem mesmo Moisés sabia como eles iriam sair dali. Eu sei que se você vai olhar, nós vamos ler o texto 14, que ele anima o povo. Olha, fique quieto aí, fique quando o povo viu, nós vamos ler o texto para que os irmãos entendam aí, mas acho que eles não tinham noção, eles estavam de frente mesmo, Deus não os levou pelo terreno dos filisteus para que eles não tivessem medo da guerra. Não levou por ali, foi levando por esse deserto e deixou lá, perto do Mar Vermelho. A não ser que
eles estivessem pensando, deve ter uma saída aqui ao redor, rodear aqui o Mar Vermelho, né? Então, não sei qual é a distância, foi assim, mas eles não imaginavam, se eu estiver errado, pastor, só corrige depois, por favor, que eles iriam passar por ali. Eu acho que nem Moisés, mas Moisés sabia, porque ele confiava que Deus ia trazer um livramento, ia ser glorificado, mas eu penso, no texto não dá essa ideia, irmãos, do que iria acontecer, mas existia no coração de Moisés, sim, esta fé, esta confiança que Deus ia fazer alguma coisa com eles, não ia deixá-los nessa situação. Leiam comigo agora, por favor, em Êxodo 14, lembre que o nosso texto é o nosso título, e olharam para trás. E eu prossigo para o alvo. Vamos ler a partir do Êxodo 14, a partir do versículo 8. Vou ler só um para que os irmãos pensem, 1 e 2, e depois a gente passa para o 8. Disse o Senhor a Moisés, olhe bem, é Deus falando com Moisés. Fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele, vos acampareis junto ao mar. Então, nessa região, que hoje não se descobre muita coisa sobre ela, essa região, mas o versículo 8 diz assim: porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, defronte de Baal-Zefon. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, olhem só. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Atentem para esta palavra, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isto que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Meus irmãos, é interessante. Aqui nós vemos que literalmente eles olharam para trás. Eles viram os egípcios ali, viram o Faraó. Mas eles não se plantaram ou fizeram comentário nesse momento. Eles fizeram um comentário bem atrás. Por que nos trouxeste por aqui? Porque não havia sepulcro lá no Egito? Para que nos trouxeste para aqui? Então eles voltaram ao Egito, eles olharam para trás. Eles nem olharam aqui, levantaram os olhos, mas não pararam aqui. Foram muito mais. E outra coisa que nós podemos notar, irmãos, eles clamaram, é verdade, diz o versículo 10. Eles clamaram ao Senhor, mas eles não esperaram a resposta. Aqui está a questão, meus irmãos. Clamaram. Quando você clamar ao Senhor, espere a resposta. Deus não vai falhar. Ele vai lhe mandar uma resposta. Ele vai dizer, seja hoje, amanhã ou depois. Eles clamaram, mas não, ao invés de lembrar o que é que Deus fez conosco nesses 3 dias, o que é que Deus fez conosco, destruindo o povo do Egito, porque o povo do Egito, e um dos assessores lá de Faraó, disse assim: deixa esse povo ir, o Egito já está totalmente destruído. Eles não lembraram de nada disto, meus irmãos. Não está destruído por amor a eles. Porque eles estavam em aflição anteriormente, mas eles não tinham
não se lembraram que naqueles 3 dias Deus agira com eles de tal forma que nem uma serpente, não diz que até nem o sapato envelheceu, a roupa envelheceu, eles não tiveram uma picada, eles não tiveram enfermidade, nada disto. A gente sabe muita coisa aconteceu, consequência da atitude dele, né? Mas, meus irmãos, eu quero lembrar aqui, na crise, nas nossas crises, eu estou falando para mim mesma, nas nossas crises, nós deveríamos parar para pensar, fazer como o salmista no Salmo 77. Deus se ausentou, Deus sumiu, o que foi que fez? Não, Deus, não, ele começou a lembrar, não, isso é loucura minha, isso é problema meu, isso é o que está acontecendo. Irmãos, neste momento de crise, nós não podemos fazer como esse povo aqui fez, esqueceu tudo, tão pouco tempo. Não é uma censura, eu não estou fazendo uma censura ao povo, porque eu sou igualzinha a eles, eu estou tomando este exemplo para que nós caminhemos de uma forma diferente. Então, na crise, nós precisamos lembrar dos feitos do Senhor. Sabe, irmão, meditar assim. O que é que Deus, meu Deus, eu passei por isso, o que é que Deus fez comigo quando eu estava nessa situação? Daquela vez, como foi que Deus agiu? Ele pode agir totalmente diferente, irmãos, mas o socorro virá. O socorro virá. Que me traz esperanças, entendeu, irmãos? Muito, podemos lembrar. Mas, irmãos, voltando aqui, após uma grande intervenção de Deus, quero que os irmãos leiam comigo os versículos 31 e 30 e 31. Após uma grande intervenção de Deus, uma grande demonstração do poder de Deus para o povo, para eles, porque Deus ali abriu o mar vermelho para que eles passassem a pés enxutos, e ao mesmo tempo Deus fez com que a água cobrisse todo o exército de Faraó. Agora você veja só, o que diz versículo 30 e 31, só depois disto é que eles reconheceram aqui alguma coisa. 30. Assim o Senhor, não vou ler aqui porque os irmãos sabem, foi exatamente isso. Eles passaram a pés enxutos e tal. Mas o 30 diz, assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo, o que é que diz? Temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Mas, meus irmãos, até que surgisse, eles declararam esta confiança, o povo temeu ao Senhor, declarou sua confiança em Deus e em Moisés, mas esta declaração, irmãos, foi por pouquíssimo tempo, até surgir a próxima prova, até surgir a próxima dificuldade. Quando surgiu a próxima dificuldade, nós sabemos, faltou água em Mara, as águas estavam amargas, faltou Refidim. Ali foi a derrota também de Moisés, eles iraram Moisés a tal ponto, faltou comida. Em cada momento, meus irmãos, eles voltaram atrás, eles olharam para trás. Por que nos trouxestes para aqui para morrermos de sede nesse deserto? Por que nos trouxestes para aqui para morrer de fome? Tínhamos as paneladas do Egito. Olha, irmãos, que coisa triste é a fome do homem. Aqui as paneladas do Egito, que tinham os alhos porós, tinha essa comida toda, nos traz aqui, e em determinados momentos, o que é isto? Desqualificou até mesmo o pão, que o Senhor disse que desceu do céu para eles, desqualificou este alimento. Por quê? Que é isto que nós temos? Estamos fartos deste pão, temos fastio deste pão. E eles acharam pouco, irmãos, repudiar o maná. Eles repudiaram também, queriam até mesmo o sacerdócio. Mas em todas essas circunstâncias, nós percebemos que eles voltavam atrás. E podemos perceber, meus irmãos, que eles voltavam atrás. A questão do povo era confiar
totalmente em Deus, em qualquer circunstância. Enquanto eu estava escrevendo esta palavra que eu percebi, confiar totalmente em Deus, eu me lembrei de domingo, daquela fé pura que o Senhor foi pregado aqui domingo, foi mostrado aqui domingo. Então, faltava no povo, falta em nós, irmãos. Aquilo, voltemos à mensagem do domingo passado, falta em nós essa fé pura de confiar totalmente em Deus, em qualquer circunstância que nós tivermos, irmãos. Eu estou pregando para mim, irmãos, não é para você não, pregando para mim, porque nós podemos, em qualquer dificuldade, voltar atrás. E olha, Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, mas qualquer dificuldade, retrocedem, voltam, olham para trás. Eu gostaria que os irmãos lessem comigo Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 35, porque qualquer dificuldade, qualquer prova, irmãos, às vezes nos faz voltar atrás. Se você está muito forte, glória a Deus por isto, porque essa é a grande tristeza que nós trazemos para Deus, é quando retrocedemos e olhamos para trás. Hebreus 10, 35, a partir do 35. Aliás, vamos ver o 35, depois passando os 38. Amém? Quem achou? É interessante que nós olhemos isto. Esses textos, vale a pena nós olharmos. Eles me impactaram muito esses dias. Diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Está vendo aqui, irmãos? Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Mas vamos para o 38. Todavia, deixa eu ler o 37, mas eu vou me prender ao 38 e ao 39. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, leia comigo isso, por favor. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Aleluia, meus irmãos. Se o justo retroceder, se ele recuar, se ele retirar-se no sentido espiritual, não permanecer, irmãos, o Senhor disse que não terá prazer, a alma dele não terá prazer nesse justo. Se não permanecer, se abandonar o Cristo, irmãos, por causa da pressão deste mundo, por causa da pressão de cada dia, por causa da situação de cada dia, de cada dificuldade, o Senhor não terá nenhuma prazer neste justo. E é interessante, eu estava vendo que quando aqui este texto de Hebreus estava sendo escrito, o povo de Israel, o povo da época, quem recebeu esta carta, estava vivendo um momento de muita pressão, e eles estavam retornando ao judaísmo, né? Saíram de lá, mas não estavam suportando a pressão, retrocederam realmente, voltaram pela covardia, pela perda da coragem, pela covardia moral, eles estavam voltando. Mas, irmãos, aqui eu quero um alerta que foi para mim. Há toda a possibilidade de se recuar. Há toda a possibilidade de recuarmos, de voltarmos atrás. Aí mesmo em Hebreus, vamos ao capítulo 6 de Hebreus, e vamos ver que esta possibilidade é um alerta, meus irmãos, para que nós façamos tudo o que nós cantamos aqui hoje, que nós dissemos aqui hoje, que Cristo vai voltar e que ele precisa encontrar fé na terra, encontrar fé nestes justos que ele tem. Hebreus 6, 4 e 6. Vejam só, 4 e 6. Diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial
e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Meus irmãos, é o seguinte, aqui falam de pessoas que foram iluminadas, isto é, que receberam a revelação da palavra viva, receberam a revelação de Jesus Cristo, se tornaram participantes do Espírito Santo, experimentaram o dom celestial, experimentaram o novo nascimento, se tornaram parte do Espírito Santo e, meus irmãos, claudicaram, não cumpriram. Veja o 6,6 diz assim: e caíram, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Quer dizer, repudiaram deliberadamente o Filho de Deus. Deliberadamente. Repudiaram, deixaram, não querem. E 10:26. E eu quero dizer uma coisa, irmãos, eu estou dizendo assim de uma forma... parece que a coisa foi instantânea. Não, irmãos, isso é paulatinamente, é uma atitude hoje, é outra amanhã, porque nas nossas vidas é como doença mental. A doença mental, ela não acontece, foi um surto, hoje não. É um processo insidioso, um processo que está acontecendo, subliminarmente acontecendo. A mesma coisa, este afastamento é uma coisinha hoje, outra coisinha amanhã, e vai assim se afastando. Então, vejam 10:26 para ver se isso não é verdade. Volte a Hebreus 10, o versículo 26 e 27. Vejam só como o Senhor nos adverte para que nós abramos os nossos olhos. Porque se vivermos, estão com os olhos nesse texto? Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade de Jesus Cristo, né, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vindador prestes a consumir os adversários. Meus irmãos, então, há uma necessidade, nós estamos atentando para isto. Há uma necessidade, meus irmãos, de que nós falemos de pecado. As igrejas não querem mais falar de pecado. Não querem. Me perguntaram se nessa igreja, a semana passada, ninguém sabia que eu ia falar nada disso. A sua igreja fala sobre pecado? Se fala, sim. Não tem muito tempo que a gente ouviu uma mensagem assim, estava falando para ela. Porque não é mais esta tônica das igrejas. E eu não sei se é verdade ou não, meus irmãos, mas há um vídeo rolando, eu não vi, mas me falaram que uma irmã, não sei se é assembleana ou não sei, pentecostal, teve um sonho terrível e ela, diz ela mesma que é verdade, eu não vi, mas quem me falou é uma pessoa idônea. E então ela disse que esta pessoa foi ao inferno e Deus permitiu que ela fosse. E mostrou lá, ela viu muita gente de igrejas, de pastores, e as pessoas clamavam: você não me ensinou isso, você não me falou que isso era pecado. Então esse clamor, sendo verdade ou não, irmãos, é para que a gente alerte um ao outro, exortemos uns aos outros, falemos uns aos outros: olha, irmão, não está por aí não, uma coisa não está certa. Então, nós precisamos viver nisto. E eu quero que você, por favor, meus irmãos, desculpe, mas vamos a Isaías 63, para que nós vejamos as coisas que estão acontecendo, que aconteceram, que estão aqui para ensino nosso. Isaías 63, de 8 a 10. Eu não vi que horas eu recebi a palavra, mas eu estou correndo para que eu não passe demais o tempo, não preste atenção. 10h30? Isaías 63, 8, a partir do 8. Os irmãos encontraram? Olha que texto, irmãos, tremendo para que nós pensemos.
Porque ele dizia, quem dizia era Deus. Aqui ele está falando, aqui o título na minha Bíblia é assim: a última oração do profeta. O profeta orando e dizendo o que Deus falou, estava falando. Porque ele dizia, certamente, olha, Deus falando isso, certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão, e se lhes tornou o seu Salvador, Deus. Em toda a angústia deles, foi ele angustiado, Deus se angustiou. E o anjo da sua presença os salvou pelo seu amor e pela sua compaixão. Ele os remiu e os tornou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Aqui tem muito do Êxodo. Mas eles foram... E o que mais? Foram rebeldes, contristaram seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou inimigo. E ele mesmo pelejou contra eles. Meus irmãos, a primeira vez que eu vi, porque leio, já li quantas mil vezes isto, mas aqui na igreja, quando eu vi esse texto, está escrito na outra Bíblia, eles foram rebeldes. Meus irmãos, aqui eles estão dizendo, e o Espírito Santo teve que sair por causa da rebelião deles. Aqui ele está dizendo, eu esperava que eles não mentissem. Mentia dá lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo, esta é a advertência do Senhor. Eles deram lugar mentindo. Eles certamente entristeceram o Espírito Santo de uma forma tal que ele não pôde permanecer mais no meio deles. E Efésios 4:30 diz que não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus, com o qual fomos selados para o dia da redenção. Então, eles entristeceram o Espírito Santo de Deus. Eu deduzo, porque outra razão para o Espírito Santo se afastar de nós, irmãos, está em Mateus, não vamos ler, 12, 31 e 32, é porque certamente eles blasfemaram contra Deus, eles disseram que aquela obra que estava realizada, a expulsão de demônios, foi feita por próprio demônio, não por Jesus, ou que Jesus era o demônio. Então, falar contra Jesus tem ainda esperança, mas falar contra o Espírito Santo não há esperança, meus irmãos. Blasfemar contra o Espírito Santo não tem esperança. Então, chegaram, o Espírito Santo teve que abandoná-los, porque eles extinguiram o Espírito Santo. Definitivamente, o relacionamento foi quebrado entre estas pessoas e o Espírito Santo de Deus. Isso está em 1 Tessalonicenses 5:19. Mas, caminhando para essa segunda parte, irmãos, 5:19, extinguiram definitivamente, irmãos, quebraram o relacionamento com o Senhor, definitivamente, o Senhor teve que abandoná-los. Mas a segunda parte do título, que eu disse para os irmãos, mas eu prossigo para o alvo. Olharam para trás. Eu não vou ficar olhando para trás, mas eu prossigo para o alvo. Nós temos um alvo, nós temos algo à frente. Vamos a Filipenses, por favor. Filipenses 3, os versículos 12 e 13. Leia comigo, vamos ler esse texto. Esse texto é de uma profundidade que eu vi melhor agora, tendo que estudar mais um pouco. Filipenses 3. Amém? Então, vamos ler o 12 e o 13. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Você foi conquistada por Cristo para quê? Eu estou perguntando aos irmãos. Você foi conquistada por Cristo para quê? Gente, para ser exclusivamente dele, mas para a salvação. Para a salvação. Cristo nos conquistou, irmãos, para que fôssemos salvos e, obviamente, nos tornássemos, vamos dizer aqui, a imagem dele. Salvação. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo, 14, para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.
Queridos, o objetivo do apóstolo Paulo de prosseguir era alcançar aquilo que ele foi conquistado por Cristo. Na conversão, quando no capítulo 9 de Atos, nós sabemos a conversão, a forma como ele se converteu. Então, ele quer alcançar este objetivo. Por que o Senhor me converteu? Então, me tocou a este ponto. Para que Paulo fosse exclusivamente dele, do Senhor. E não somente Paulo, irmãos, nós. Ele nos conquistou, está nos conquistando também para isto. Mas é interessante que o apóstolo diz, eu prossigo, e para que nada me impeça de prosseguir. Oh, meus irmãos, diga para dentro mesmo de você, que nada me impeça de prosseguir. Ele me disse, eu faço uma coisa. O versículo 13 diz, eu faço uma coisa. Eu vou me esquecer de tudo, esquecendo-me. Eu faço isso, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu vou avançar. Temos essa palavra, esquecer e avançar. Nós vamos ver, essas duas palavras têm um poder tremendo para essa caminhada nossa com o Senhor. Ele diz, esquecendo de tudo mesmo que aconteceu comigo. Todo o meu passado violento, todo o meu passado de sucesso ou de fracasso, tudo que eu fui no judaísmo, no farisaísmo, tudo que eu fui, eu vou deixando para trás. Eu vou deixando as tristezas, eu vou deixando o meu sucesso, que eu sou poliglota, que eu fui instruído aos pés de Gamaliel. Eu vou deixando as tristezas, eu vou esquecendo também que aquela igreja me rejeitou e colocou outro no meu lugar. 2 Coríntios, não é? Se você ler, você vai ver que tem uma contenda ali, exatamente por essa atitude. Mas Paulo disse, eu vou esquecendo as chicotadas que eu tomei, 39, né? Quarentena, mas eles botam 39, então as chibetadas. Eu vou esquecendo que lá em Listra, em Icônio, nesses lugares todos me perseguiram, desejaram me matar, me destruir. Como eu estava morto, esse eu vou esquecer tudo isto, todo o meu passado. Meus irmãos, é uma lição para nós. Se nós ficarmos amarrados ao nosso passado, nós não vamos chegar a canto nenhum. Ao nosso passado, que eu fui abandonada pelo pai, que meu pai me agiu desta forma, que eu fui criada desta maneira, que, irmãos, todo o nosso passado, se nós ficarmos amarrados emocionalmente a este passado, nós não vamos prosseguir, porque cada dia mais nós vamos nos aborrecer, lembrar lá em casa, às vezes a gente lembra assim, na minha formatura eu não tive tal coisa, foi dado a não sei quem. Essas coisas, irmãos, que a gente sabe que acontecem em família, a gente vai vendo, se ficarmos amarrados a essas coisinhas, são coisinhas, nós não vamos prosseguir. Então, o apóstolo diz assim, tudo isto eu considero como refúgio, como esterco. Nada disto vai mais me importar, nada disto vai mais me interessar, porque o apóstolo dizendo, eu sei que estas são amarras que me impedem e que me impedirão de avançar. Só me fazem olhar para trás, só vão me levar para trás, só vão me levar para ver o que não serve, o que foi derrocada. Ele disse, não vou ficar olhando para trás. Ele disse, se eu ficar olhando para trás, vai ficar mais lento o meu progresso espiritual. Eu não vou chegar lá, é mais lento o meu progresso espiritual. Então o apóstolo diz assim, eu estou olhando constantemente, perseverantemente para frente, meus, para o alvo. Eu estou mirando o alvo que está ali diante de mim. Eu estou mirando o prêmio. Porque, meus queridos, quem pega no arado e olha para trás, não vai fazer um sulco reto. Não vai, não é digno. O Senhor diz, quem pega no arado e olha para trás, não é digno de mim. E se você pega no arado e vai olhar para trás, o animal está à frente, vai para onde quer, e o sulco vai ser torto. A mulher de Ló olhou para trás e aconteceu o quê? Ela virou numa estátua, ela ficou paralisada. Não se pode ficar apegada a isto. Mas vejam só, vamos rapidinho a Hebreus, no capítulo 12, 1 e 2. É o que o apóstolo está nos dizendo. 12, 1 e 2. Se você quer fazer um sulco reto na sua vida, não quiser ficar olhando para trás, vamos ver como o prêmio está à frente. Ele disse assim, Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, nós,
visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Nós já sabemos que as testemunhas são essas do capítulo 11, as testemunhas de fé, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado e de todo o nosso passado, meus irmãos, de todo o nosso passado e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando, lê comigo, por favor, irmãos, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual nos troca de alegria proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Por isso, meus irmãos, corramos mesmo, perseverantemente, como o apóstolo nos mostra aqui. E, irmãos, é interessantíssima a palavra que está, como ele diz, esqueço das coisas que para trás ficam e avanço, eu vou avançando. Esse avançando é esticando. Eu estou me esticando, eu estou dando a entender, o apóstolo está dando a entender, meus irmãos, que ele está se esticando, como um corredor, não é? A perna para trás, a outra para frente, o busto para frente, se esticando para correr, para pegar. Esta é a palavra que está dizendo, eu estou avançando. Então, eu estava lendo um pouco mais e vi que esta palavra, dando a entender, esse violento esforço para a frente, um violento esforço para a frente. Não, por isso que ele diz, não que eu já tenha alcançado, mas eu prossigo, eu vou me esforçar, não vou me poupar, mas vou me esforçar o necessário para que eu consiga chegar a este prêmio. Meus irmãos, aqui a gente pode entender o seguinte, que nós precisamos, está em Filipenses 2,12, nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Cristo já fez tudo, mas há uma responsabilidade nossa em desenvolvermos a nossa salvação. É a parte humana, porque nós podemos dizer não, não quero, não vou. Porque nós já vimos que há possibilidade de retrocedermos. Então, esse esforço, eu prossigo para alcançar, para conquistar aquilo que foi conquistado por Jesus Cristo. Então, eu vou, lá na minha conversão, eu vou para a frente. Eu fui conquistado para ser exclusivamente de Deus. Eu estou, irmãos, o apóstolo Paulo queria entender, aprender, quer dizer, entender, confiscar este entendimento. Eu quero aquilo que deu para aquilo que Cristo me conquistou. Eu quero chegar lá. Ele estava dizendo, irmãos, Cristo apossou-se de nós. Eu sei, irmãos, não, o Espírito Santo não invade ninguém, não invade não. Mas Jesus diz assim, não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós. Então, ele se apossou de nós, irmão. Desde que ele se aposse, que ele não vai fazer nada de errado conosco. Ele não foste vós. Ele fez isto para que nós nos tornássemos iguais a ele. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu quero alcançar aquilo que ele me conquistou. Eu quero me tornar semelhante a ele. Eu quero ser igual a ele. Eu quero fazer parte do corpo. Ele nos conquistou para fazermos parte do corpo místico dele, irmãos. A palavra ficou assim meio cacófita, mas é isso mesmo, desse corpo místico, fazer parte desta natureza. Ele nos conquistou para compartilharmos a sua natureza, para que nós tenhamos a sua herança. Irmãos, ele nos conquistou com isto. Por isso, queridos, só tem uma forma para avançarmos. Eu estou terminando. Só tem uma forma para avançar, para prosseguir. Só tem um caminho, não há outro caminho, só tem um caminho. No 2 Coríntios, não sei lá, mas todos nós, batistas antigos, sabemos 2 Coríntios 13:13, que é a chamada bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo, nós fomos alcançados por esta graça que você leu hoje de manhã aqui, pela graça sois salvos. Não vem de vós, é dom de Deus, salva a graça, fomos alcançados pela graça. Quando fomos alcançados pela graça, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Acho que é Romanos 5:5, né? Pelo Espírito Santo de Deus em nossos corações foi derramado este amor.
E a última parte desta bênção é: e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos vós. Meus irmãos, esta parte final, a comunhão do Espírito Santo, é que nós precisamos desenvolver em nós de tal maneira que nós vamos conseguir chegar a este prêmio. Volte agora, por favor, a Hebreus, no capítulo 6, 7 e 8, porque esse texto que nós falamos, que eles foram iluminados, que eles foram nascidos de novo, mas, irmãos, talvez não fizeram aquela parte que é mais importante. Há coisas melhores que precisam acompanhar a nossa salvação. Vejam o que diz a continuação desse texto de Hebreus 6, agora 7, nós lemos 4, 5 e 6. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Porque a terra que absorve, atente para esta palavra, absorve, a chuva que frequentemente, atenta para a palavra frequentemente, cai sobre ela e produz erva útil para aqueles que, por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Recebe a chuva, cultiva esta terra. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e seu fim é ser queimada. Meus irmãos, aqui falo de duas terras, não é mesmo? Uma terra que recebeu a chuva frequentemente, e essa primeira terra, ela absorveu a água da chuva que caiu sobre ela, e ela então produziu uma erva pura. A segunda terra, você viu que não absorveu a água, secou, foi semelhante à terra que Deus amaldiçoou quando os homens pecaram, né? Então, só produziu espinhos e abrolhos. Mas a chuva fala do Espírito Santo de Deus, todos nós sabemos isto. Fala do Espírito Santo de Deus. E é com ele, meus irmãos, que temos que desenvolver uma comunhão com o Espírito Santo. Desenvolver uma comunhão, uma interação. Quer dizer, significa algo contínuo. Essa interação, essa comunhão. Comunhão não é algo que aconteceu agora, eu desço terça-feira, como ali com os irmãos e vou embora. Comunhão é algo que a gente desenvolve todos os dias, todo instante, está ali envolvido mesmo nesta interação, interessado mesmo. Lembre por que temos que fazer isto. Em Efésios 1:13 diz que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Mas, irmãos, se nós fomos selados, mas se nós não desenvolvermos essa comunhão com o Espírito Santo, essa chuva vai cair e não vai produzir coisa nenhuma. Então, nós precisamos, de verdade, que esta chuva caia sobre nós e que ela produza em nós o efeito que está sendo esperado por Deus. Precisa isto. E é importante que nós desenvolvamos esta comunhão com o Espírito Santo, irmãos, porque é Ele que vai nos guiar a toda a verdade. É Ele que vai nos guiar por esse caminho inteiro. Lá em Isaías 30, 21, nos deixa muito claro o papel do Espírito Santo nesta caminhada que nós temos. Nós estamos vivendo a caminhada, e não foi à toa que foi chamado de o caminho, o povo do caminho, não era isso que era assim, chamados primeiros cristãos? Olha o que diz Efésios 30, 21, era isto que precisa acontecer conosco. Desculpa, falei Efésios, desculpa, corrigindo aí mesmo a mensagem. Isaías 30, 21. Isso já é a pressa para terminar, irmãos. Quando te desviares, olha a importância de estarmos com o Espírito Santo em nós. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda,
que é que vai acontecer? Os irmãos não acharam ainda não? Sim, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho e andai por ele. Irmãos, o Espírito Santo viria atrás. Olha, está indo para a direita mesmo. Não, ele não pode. Não é bom ir para aí. É melhor que você volte para cá. E o Espírito Santo vai fazer isso, meus irmãos. Vai, eu tenho ouvido testemunhos de pessoas que estavam indo por um caminho e não vá por ali que você vai se dar mal. Eu tenho ouvido constantemente. Lá de, aliás, aqui mesmo temos ouvido, fora daqui. Ali estava um malfeitor esperando e você foi desviada. Então, foi a caneta que caiu. Não entra aí não, ó, a caneta. O Espírito Santo, ele vai nos alertar. Esta voz viria nesta caminhada para dizer: filho, este é o caminho, andai por ele. Como vou saber, então, que é o Espírito Santo de Deus está me orientando, irmão? Se eu não tenho comunhão com ele, se eu não sei se é a voz dele ou se é de um outro espírito, então nós precisamos desenvolver esta comunhão para prosseguir, para chegar para o alvo, para chegar para lá. Precisamos absorver, irmãos, a água que o Espírito Santo de Deus tem derramado sobre nós constantemente. Derrama aqui. Eu não tenho dúvida, quem esteve aqui quinta-feira, nós vimos o Espírito Santo de Deus falando e agindo aqui de uma forma maravilhosa. Domingo, o pastor dizia assim, que aquele personagem não se continha dentro dele. Eu disse lá em casa, pastor, o pastor não estava se contendo dentro dele, de que o Espírito Santo de Deus estava fazendo aqui no domingo pela manhã. Então, irmãos, o que nós precisamos é desenvolvermos esta comunhão. Precisamos desenvolver uma comunhão intensa com o Espírito Santo de Deus, e nós seremos guiados, e nós não seremos iluminados, e permaneceremos iluminados, não saindo, porque eu reafirmo uma coisa, irmãos, há sim possibilidade de retrocedermos, de ficarmos olhando para trás, mas a meta é prosseguir, está lá adiante. Lá adiante, aqueles mártires, eles estavam ali e aceitavam a fogueira, eram queimados pela fogueira, porque diz que de Eusébio e todos eles, porque eles viam o que estava diante deles. Eles estavam olhando ali para aquele alvo e eles aceitaram a fogueira. Finalmente, irmãos, finalizando mesmo, em Hebreus 10, 38, nós vimos, Hebreus 10, 38, nós vimos o texto que diz: o meu justo. Notaram que tem a palavra o meu justo? O Senhor falando o meu justo. Não é um justo qualquer, o meu justo viverá pela fé. Aqueles que olharam para trás disseram: Senhor, nós confiamos em Ti, nós confiamos em Moisés. Mas quando chegou a prova, eles não resistiram. A prova estava ali porque Deuteronômio 8 diz que o Senhor provava para ver o que tinha no coração deles. Mas o Senhor reafirma para você e para mim nesta manhã: o meu justo viverá pela fé. Aquele que é verdadeiramente justo, que confia continuamente no Senhor, em Cristo Jesus, não se desviando dele, nem ao abandonando, não desfazendo a obra da graça que foi começada em nós, realizada pelo Espírito Santo de Deus, viverá eternamente por motivo da sua fé. Viverá eternamente por motivo da sua fé. Eu não sabia se a irmã Zelinha viria hoje ou não, mas eu iria falar isso que está escrito aqui. Eu gosto do que a irmã Zelinha disse ao pastor, que foi lido aqui. É a nossa fé. É a nossa fé, pastor. Por isso está vencendo a enfermidade, vencendo a doença. Irmãos, fiquemos em pé, por favor. É a nossa fé. O justo, o verdadeiramente justo, viverá por sua fé. E o Senhor, e não vai retroceder, mas pelo contrário, a nossa fé, como ele termina dizendo, vai garantir esta permanência
só esta última palavra aqui. Nós, porém, podem dizer comigo? Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém? Sim, somos desses que vivemos para a conservação da alma, só. Senhor, por amor ao teu nome, mantenha-nos fiéis a ti, Senhor. Por amor ao teu nome, Senhor, tenha misericórdia. Se nós estamos em pé, não estamos por nós mesmos. Que a advertência do Senhor é esta: aqueles que pensam que está em pé, pensam que não cai. Que o Senhor nos ajude, Senhor, nesta caminhada, para chegarmos à meta, para chegarmos à Canaã celestial. Nós queremos que o Senhor que nos conquistou, que o Senhor ajude-nos a conquistar esta razão para a qual o Senhor nos conquistou. É um pedido meu, nosso, nesta manhã. Nós não temos forças em nós mesmas, Senhor. Se o Espírito Santo não nos ajudar, nós fraquejaremos. Mas nós não somos daqueles que querem retroceder. Mas nós somos daqueles que queremos prosseguir e queremos ir adiante. Queremos a meta, Senhor. É com tua ajuda, com a bênção do Espírito Santo sobre nós, para que cheguemos ao fim. Nós te agradecemos, Pai, pela bondade, pelas tuas advertências. Agradecemos que tu nos adverte dia a dia para chegarmos onde tu pretendes que cheguemos. Eu vou prosseguir. Graça para contigo prosseguir. Tantas vidas dependem do que eu faço, da minha força para contigo prosseguir. Oh, sí, Señor. Leva-nos a teu prêmio do supremo chamamento em Cristo Jesus, Senhor. Completa tua obra em nós. Senhor, que ninguém de nós fique para trás, olhando para o passado. Que ninguém, Senhor, seja seduzido
pelas coisas deste mundo, Senhor, mas si sejamos atraídos pelo chamamento divino que estás lá no final da escada, dizendo-nos aos filhos de Jacó: subi a mim, diz o Senhor, eis aqui o vosso lugar nos lugares celestiais, assentados em lugares celestiais com Cristo Jesus. O vosso lugar não é nesta terra, é comigo, diz o Senhor. E é aí onde nós queremos ir, Senhor. Não permitas que sejamos atados a coisas, a materialismo. Não queremos ser escravos de nossa carne, ni do inimigo que é o príncipe deste mundo. Queremos ser servos de Jesus Cristo, rendendo a Ele a nossa vontade. Chuva abundante pedimos, Senhor, na estação serôdia. Abre os céus sobre mim, terra seca e estéril como sou. Rios fluirão para saciar minha sede e nova vida brotará. Rezamos ao Senhor. Chuva abundante pedimos, Senhor, na estação serôdia. Abre os céus sobre mim, terra seca e estéril como sou. Rios fluirão para saciar minha sede e nova vida brotará. O que é a chuva? Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias. É o tempo, diz ele aí. Mas pedi, diz. Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias. Ao Senhor, escutem, que faz as nuvens de chuva. Quem lembra que são as nuvens? Homens, mas não qualquer homem, porque a chuva sem chuva, disse Judas, nuvens sem água. Homens que não têm palavra. A chuva é a palavra do Espírito, mas é a palavra. E diz que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada erva no campo. É a chuva do Senhor. Irmãos, que importante é o que nós fazemos com a palavra que ouvimos. Porque o próprio Senhor diz aqui em Deuteronômio 32, através de Moisés: inclinai os ouvidos, os céus, e falarei. Escutem, é Moisés falando aqui. E ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva. Destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco que
sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Irmãos, que importante é o que nós fazemos com a palavra. Sabem, nossa terra vai ser frutífera de acordo a como recebemos essa palavra. Como diz Hebreus, uma terra aprovada é aquela terra que recebe a chuva e dá fruto. Então nós, todos os dias que temos recebido aqui a palavra, temos que absorvê-la. Amém? Não ouvi-la e, como diz Tiago, ouvidores que esquecem. Como é o termo? Ouvidores que esquecem. Mas está dizendo ouvidores que esquecem, dice. Que esquecem que? A palavra. Irmãos, eu creio que o Senhor nos tem dado palavra neste lugar. E nós temos o privilégio de sermos boa terra. Uma terra que absorve. Por isso eu insto aos irmãos, se alguma vez não têm tomado notas, comecem a tomar notas. Escrevam, pelo menos algo. Não digo que estén tomando notas de tudo, não. Algumas coisas que o Senhor falou a seu coração. Anote a data e escreva o que o Senhor falou e absorva-lo. Isso vai fazer com que a vossa terra, o vosso coração, disse o Senhor, terra, vai produzir o fruto devido a que estamos recebendo a chuva. Seja bendito o Senhor. Pensamos então. Chuva abundante pedimos, Senhor, na estação. Santo, broten, Señor, do interior de nossas vidas e nos faça frutíferos, Senhor. Faça de cada um aqui, irmão e irmã, santos, justos, frutíferos, justos, firmes na sua fé, justos que não retrocedem por nada, nem por problemas, muito menos por doenças, muito menos por vexames, calúnias, perseguição. Senhor, cada dia Tu nos fazes mais fortes em Cristo Jesus. Fortaleces nossa alma, Senhor. E nós queremos dar alegria a Tua alma, seguindo à frente, Senhor, com o rosto levantado, olhando para o alvo, para a suprema vocação em Cristo Jesus. Graças esta manhã, Senhor. Graças, Senhor. Bendito sejas para sempre. Oh, Senhor. Ríos de água viva correrão aqueles que creem em mim. Porque ainda não tinha descido o Espírito Santo, diz. Quando alguém tem já o Espírito Santo, rios de água viva correm. E a chuva da sua palavra chega, que é a que renova esses rios internos. E o que faz pular essa fonte de águas vivas, esse manancial que está em nosso interior. Oh Deus, faz de cada coração aqui um coração frutífero, dando frutos preciosos para Ti, Senhor.
para a glória do teu santo nome, Pai. Amém. Amém. Ponha-se a sentar.